Essa semana eu vinha pensando muito sobre alguns pontos importantes relacionados à minha própria vida. Aquilo que eu sou, aquele que eu fui, aquele que eu posso ser. E eu vim pensando muito sobre isso e me fez lembrar que eu faço parte de uma geração que já era considerada uma geração imediatista. Uma geração que tinha dificuldade de esperar. Uma geração que tinha dificuldade de esperar o tempo de Deus, a resposta de Deus, a palavra de Deus para as nossas vidas. E já é sabido que as gerações que vieram após a minha são gerações mais imediatistas ainda. Que buscam um prazer imediato, um prazer que transcende aquilo que já não era normal, já está acima daquilo. A neurociência está aí para poder explicar a questão que envolve principalmente quem joga muito videogame. O videogame, ele gera um prazer instantâneo, imediato. Por isso a necessidade perde e volta para o jogo, quer passar de fase, quer avançar, e se deixar fica 12, 14, 16, fica um dia todo jogando. E a grande questão que um dos malefícios que isso faz para o nosso cérebro é a questão do prazer imediato. Porque é isso que o jogo proporciona. Eu estou dando um exemplo do jogo, mas existem inúmeras outras situações que proporcionam essa questão do prazer imediato. E é aí que entra um ponto em que, quando que então as nossas vontades, os nossos sonhos, os nossos desejos, aquilo que nós queremos, começa a querer se sobrepor à vontade de Deus. Você poderia fazer um exercício rápido aí. Quando que você não aceitou a vontade de Deus na sua vida? Quando que a vontade de Deus ela foi rejeitada por você? E aí eu quero abrir lendo em Isaías 55, de 8 a 9, que diz o seguinte: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os teus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. A gente ouve muito, isso tem se falado muito, desses últimos anos para cá, tem se falado muito sobre a questão de sonhos de Deus. E se nós formos partir de um ponto teológico, Deus não sonha. Primeiro, partindo de um ponto, vamos olhar pelo ponto de vista humano da questão do sonho. Primeiro, no mais primário, no conceito mais primário dos sonhos, nós sonhamos quando nós estamos adormecidos. O segundo aspecto, que é metafórico, que é a questão do sonho, quando ele volta para nós, no sentido que, quando nós falamos assim, eu tenho sonhos. Esses sonhos, eles podem ou não se realizar. E eu sonho porque é algo que é improvável ou impossível, talvez, que aconteça para mim. Então eu tenho sonhos. Eu sonho em ter um carro assim, uma casa assim, eu sonho em fazer uma viagem assado, eu sonho em ter essa posição, esse status, eu sonho em ganhar muito dinheiro, eu sonho em inúmeras coisas, eu posso sonhar o que eu quiser. Agora Deus, se nós formos orar por esse ponto desse conceito, Deus nunca sonhou. Você não vai encontrar na Bíblia nenhuma passagem que diga que Deus sonha. E sabe por que Deus não sonha? Porque a impossibilidade para Deus não existe. Deus não sonha, Deus realiza, Deus faz, Deus decreta e determina. Agora, é claro que nós, relevamos e entendemos, às vezes, o conceito como isso é colocado, às vezes, pelo meio do povo de Deus, no meio do povo de Deus. Através das canções, nós entendemos que
é como se fosse o meu sonho, ou muito disso tem uma relação como se fosse propósito. Então, os meus sonhos são os sonhos de Deus. Então, quando existe essa ligação, há um entendimento que há a questão do propósito, do desígnio, de uma missão, de um objetivo. Não no aspecto que existe, Deus tenha sonhos. E aí que entra um ponto importante, quando o texto que eu acabo de ler, que fala acerca da minha vontade, dos meus pensamentos, dos meus sonhos. E aí a palavra de Deus vem, Deus fala que os caminhos que Ele tem são maiores do que os meus caminhos, que os pensamentos de Deus são maiores que os meus pensamentos, que os planos de Deus são maiores do que os meus planos. Então, há algum problema em eu sonhar? Há algum problema em eu desejar? Há algum problema em eu ter vontades? De forma nenhuma. Eu quero te mostrar isso, que os nossos olhos, eles não alcançam a esfera da operação de Deus, daquilo que há na ação de Deus. O meu e os seus olhos, eles não são capazes de alcançar a dimensão daquilo que Deus pode fazer ou que esteja fazendo. Isso é muito sério e é muito importante a gente entender isso, porque a mente de Deus, ela é infinitamente maior do que a nossa. Para muita gente isso é muito óbvio, mas na prática isso não funciona assim. Na prática, nós nos esquecemos, nós ignoramos, nós fingimos de árvore que a mente de Deus possa ser tão infinita e tão maior do que a nossa. E eu vou te provar que nós fazemos isso. Por mais óbvio que seja, por mais que nós leiamos a Bíblia, por mais que nós cantemos, isso em alguns momentos passa por nós de forma em que nós rejeitamos ou desprezamos isso. Mais do que essa infinitude da mente de Deus, tem a questão da sabedoria de Deus, que é gigantesca e que não há como dimensionar, não há como medir, não há como fazer a mensuração disso, dessa sabedoria, desse poder de Deus. Isso é tão perceptível que nós fazemos isso no momento da oração. Nós não consideramos essa mente infinita, essa sabedoria gigantesca quando nós estamos orando, porque nós nos esquecemos de com quem que nós estamos falando. Basta nos apercebermos durante o culto, durante o louvor, durante as orações, durante as intercessões, durante os desafios que envolvam o reino de Deus. Porque as nossas atitudes falam por aquilo que nós não temos coragem, às vezes, de pronunciar. Mas nós agimos. Vocês se esqueceram que 97% da nossa comunicação, ela se dá de forma não verbal. Eu posso não estar falando nada, mas posso estar falando tudo através do meu comportamento. Então, nós esperarmos que Deus haja de uma forma que sejamos capazes de entender, é o mesmo que nós queremos que Deus se rebaixe, deixando de ser quem Ele é na sua essência, para que nós sejamos capazes de entender os desígnios de Deus. Aí sabe o que nós fazemos? Nós agimos com rebeldia. E como é que nós podemos agir com rebeldia? Existe um tipo de rebeldia que é muito comum, que é a rebeldia passiva. Que é aquela que simplesmente você não externa nada, não fala nada. Mas, como eu digo, as atitudes, o comportamento vai revelando e vai mostrando esse tipo de rebeldia. E nós nos esquecemos
que esse Deus infinito, com essa mente infinita, é capaz de saber exatamente como nós estamos. A maneira do nosso Deus agir, ela transcende o limite humano da compreensão. Transcende esse limite humano, dessa capacidade de compreender. Então ele não me atendeu naquilo que eu queria. Ele não respondeu a minha oração, ou a maneira como eu coloquei na oração. E eu não aceito. E existem inúmeras maneiras de eu rejeitar a vontade de Deus para a minha vida. As escrituras, elas falam que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. E eles relacionam isso com o fato de seus pensamentos também serem mais altos do que os nossos. Nós podemos afirmar com toda certeza que o fato de Deus agir por caminhos mais altos, e isso deriva-se do fato de seus pensamentos também serem mais altos. Sempre caminhos e pensamentos, caminhos e pensamentos. Quando pensamos na resposta para o nosso problema, ou o meu problema, presta atenção nisso. A nossa mente limitada e egoísta só pensa nesse problema. Mas quando Deus pensa na resposta para o nosso problema, Ele vai muito além daquilo que estamos pedindo para Ele. E aí entra o ponto. Porque certamente a oração que eu fiz, o pedido que eu lancei para Ele, Ele não atendeu naquele momento da maneira como eu queria. Ele não me respondeu. E eu fico tão cego por estar focado naquele problema, que eu não vejo Deus agir. Porque eu já defini como é que eu quero que Ele haja. Eu coloco diante dele a minha situação. E defino, espero, ou até digo na oração como é que Ele tem que fazer. Mas se Ele não fizer da maneira como eu disse, é como se Ele deixasse de ser Deus. E eu não enxergo e não vejo a ação dele diante daquilo. Porque Ele vai muito mais além daquilo que nós estamos enxergando. É isso que o profeta fala quando ele fala disso. Então Deus, Ele consegue propor respostas que não se limitam somente a esse momento e consequência, mas que também tocam a causa do problema e têm o poder de continuarem agindo em nós quando considerávamos o problema do que quando nós considerávamos já que o problema não existisse. Deus continua agindo sobre aquela questão e você já achou que já está resolvido. Tamanha a questão da mente de Deus. E eu pensei muito sobre essa questão porque aqui entra a questão das nossas expectativas. Todos vocês aqui têm expectativas. Expectativa profissional, expectativa emocional, conjugal, com filho. Você tem expectativa profissional, você tem expectativa financeira. Você tem expectativa com relação ao ministério que você exerce com Deus. Todos nós temos expectativas. E quando essas expectativas não acontecem, ou não são realizadas, ou não chegam até nós da maneira como nós esperamos, sabe, nós dizemos que Deus não age. Nós dizemos que Deus não está. Eu quero dizer para você que até mesmo as expectativas na relação nossa com Deus, ela não acontece da maneira como a gente quer. Eu fiquei pensando na essência da palavra, na essência do ato e do gesto de Jesus na cruz. Muito simples para nós. A condição, olha aqui, a condição para que eu e você sejamos salvos é que nós sejamos capazes de crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus,
de crer que Jesus morreu na cruz do Calvário, por mim e por você, que através desse gesto na cruz, após o gesto na cruz, ele ressuscita ao terceiro dia, e vence então a morte. Assim eu sou salvo. Assim você é salvo. Agora, a complexidade fica para Deus. A complexidade disso tudo, desse gesto de Cristo na cruz, ela está para Deus e não para nós. Até mesmo porque é muito claro da nossa impotência e da nossa incapacidade de nos salvarmos. Nós não somos capazes disso. A complexidade disso vem diante de Deus, de Cristo se apresentar no meu lugar e no seu lugar, para que nós pudéssemos sermos salvos. Eis aí a complexidade. O resto, gente, o resto é invenção de homens. O resto fica por conta da humanidade. Se a igreja vai ter uma parede preta, se a igreja vai ter uma parede inteira de LED, se a igreja vai ter luz, se a igreja vai ter cadeiras confortáveis, se a igreja vai ter um mega do grupos de louvor, se a igreja vai ter um espetáculo circense a cada culto. Isso tem a ver com nossas expectativas. Porque exatamente nesse momento, lá no continente africano, muitas igrejas estão debaixo de árvores, sem som, sem guitarra, sem luz, sem projeção, apenas com a escritura, que já é tudo que precisa, que já é tudo que se precisa. Então nós temos expectativas. Eu e você temos expectativas. O que nós temos que tomar um grande cuidado se aquilo que eu considero uma grande expectativa tem relação com o reino de Deus. Nós estamos lá no Pequis, plantando uma igreja. Quem já foi lá viu como o trabalho está caminhando. E não é fácil plantar uma igreja. Porque você tem que lidar com isso. Com a tal das expectativas. É muito fácil eu sair daqui e procurar uma igreja que já está com tudo pronto, que tem um povo louco correndo para poder fazer aquele trabalho acontecer, sendo que há um trabalho para ser feito. Aí vai de contra aquilo que a gente tanto fala aqui sobre a questão de consumo. Consumidores de culto. Ou se faz parte do reino como aquele que realiza, ou se é aquela pessoa que senta apenas para receber, consumir, criticar, falar mal e procurar um outro que faça aquilo que atenda à expectativa dela. E aí entra um ponto muito importante que Deus poderá ainda estar tocando não somente em uma área problemática. Volto no ponto das minhas e das suas expectativas, ou daquilo que nós consideramos um grande problema que nós apresentamos para Deus. Nós achamos que Deus estaria tocando somente nessa área, mas Ele pode estar tocando em toda uma rede de outros problemas interligados que você não tem conhecimento. Você está colocando só um problema, ou a consequência daquele problema na tua vida. E Deus, na onisciência e na sabedoria dele, Ele olha a rede, que faz você pecar, que faz você murmurar, que faz você ser um incrédulo, que faz você reclamar, que faz você ser infiel, faz você fazer um monte de coisas na sua vida, que tem relação com uma rede de problemas, e você só está focado em um ponto
da sua vida. Deus sabe todas as coisas, Ele conhece tudo. E Ele é o único que pode tocar valores e escolhas erradas que permitiram a entrada e a instalação desse tal problema, talvez, na sua vida. A sabedoria de Deus, ela nos é apresentada na Bíblia como tendo muitas formas. Multiforme sabedoria de Deus. Em Efésios, ela é denominada multiforme. Isto fala de uma sabedoria que não é limitada, mas que se abre num leque infinito de dimensões da operação de Deus. Olha o que está escrito em Efésios 3, 10 a 21. Para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Deus é aquele que sabe e conhece todas as coisas. Ele sabe exatamente quem nós somos. E nós temos que considerar que Deus conhece o futuro. Nós não conhecemos, o diabo não conhece. Deus conhece o futuro, Deus sabe exatamente do nosso futuro. Eu assisti a um pequeno pedaço, vi só um pedaço, uma cena de um filme que é uma história real, de uma moça que estava com câncer, e ela falou um negócio que eu falei, caramba, é isso aí. Ela falou que entre as pessoas que estão com câncer, existe um ditado que é dito o seguinte, que eles falam que a vida, ela é terminal. A diferença deles é que eles receberam o aviso prévio. Eles podem então se preparar para o último dia. Aí com isso, eles perdem o foco na morte e focam na vida. Isso é uma grande verdade. A nossa vida ela é terminal. Você não sabe o dia. Você não sabe. E que tal detalhe, se você soubesse? Que dia que você iria morrer? Como é que você iria viver? Porque saber que vamos morrer, todos nós vamos. Todos nós vamos. Por que a gente então não vive? Em vez de ficar andando como um morto, enquanto está vivo. Porque é assim que muita gente está vivendo. Morto em vida. Às vezes ele acha que ele está arrebentando a boca do balão por estar nessa esbórnia desse mundo aí fora. Fazendo todo tipo de loucura nesse mundo. E ele achando que está vivendo. Isso nunca foi vida. Jesus fala que ele veio para dar vida em abundância para nós. E vida em abundância é vida em abundância mesmo. É como o nome está falando. Ela transborda em tudo aquilo que nós fazemos.
transborda no nosso relacionamento conjugal, transborda no nosso relacionamento com os nossos filhos, com os nossos pais, transborda no nosso trabalho, transborda no nosso ministério, transborda nas nossas relações, transborda nos nossos sonhos, transborda em tudo. Se isso não está acontecendo, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada dentro daquilo que nós às vezes consideramos como um propósito. Portanto, a ação de Deus não está voltada somente ao já e ao agora, mas também se estende ao futuro e sempre prioriza o nosso melhor sob uma visão global. Não unicamente em uma coisa, mas uma visão global na nossa vida. Esquadrinhar não é algo somente dos reis. Lá em Provérbios tem um versículo que fala que esquadrinhar é dos reis. Eu vou te falar, nós já ouvimos falar alguma vez que Deus é o único capaz de esquadrinhar o nosso coração. Sabe o que é esquadrinhar? Esquadrinhar é medir palmo a palmo, é monitorar, é pesquisar, é estudar, ver detalhadamente aquilo que você tem interesse. E geralmente as pessoas que sabem muito, que conhecem muito, normalmente elas são mais respeitadas pelo conhecimento que elas têm. Pelo conhecimento que elas têm. Tanto é que nós respeitamos os mais variados profissionais por causa do conhecimento que eles têm, que eles adquiriram ao longo da sua vida. Então, todos nós queremos entender bem e saber explicar as coisas. Assim sendo, esta forma do Senhor operar parece ser inaceitável. Olha que coisa interessante. Por nós sermos tão doutores em muitas coisas, por nós acharmos que nós sabemos muito, por nós todos, território da internet virou o lugar dos doutores. Todo mundo é bom para poder julgar, todo mundo é bom para dar uma opinião, todo mundo é bom para poder definir algo, dar um conceito sobre alguma coisa. E talvez esse seja o nosso grande problema. Porque na hora que Deus vem e determina algo sobre as nossas vidas, nós queremos questionar, porque nós estamos acostumados a sermos bons em tudo que nós fazemos. Nós achamos que nós sabemos tudo. Não, Deus está errado. Não é desse jeito a coisa não. Talvez a pessoa não diga nem com essas palavras, mas a reação dela mostra a rejeição pela soberania e pela vontade, pela onisciência e pela sabedoria de Deus. As respostas que ela dá mostra, e isso é um grande problema para nós. Porque nós somos acostumados a sermos bons em tudo, a sermos doutores em tudo. Como é que você vai se render? Como é que um doutor se rende? Mas aí que está o ponto. Nós precisamos aprender a superar isso e descansar em Deus. Sabe o que é descansar em Deus? Senhor, está aqui, tal situação. E eu tiro a mão. E deixo Deus fazer, do jeito que Ele quiser. Eu não fico correndo atrás de nada, eu não fico fazendo contato telefônico com ninguém, eu não fico mexendo com isso, fazendo aquilo outro, buscando fulano, indo atrás. Eu não resolvo. Eu não resolvo. Eu pude experimentar um pouco disso na história da Ana Luísa na nossa casa. Porque nem todo mundo sabe a história, mas aquela situação lá envolvendo meu primo, a questão da mãe, e aquela situação, e eu tirei a mão e falei assim, Deus, eu não vou mexer nesse negócio. E eu com uma esposa enlouquecida para tentar agir, e eu segurando. Não. Foi lá, buscou a menina, levou a menina embora, quase morreu, e eu lá, não. Eu só falava uma coisa para Deus, falei, Deus, eu não fui atrás. O Senhor quem trouxe aqui. O Senhor quem trouxe. Aí tem toda aquela história. Assassinaram meu primo, vai levar a menina de volta para lá. Advogado em cima, entrou com um documento lá com relação à questão de
de guarda. Eu não fui em fórum, nós não tivemos uma audiência diante de nenhum juiz. Saiu guarda provisória, guarda definitiva. E assim eu vivo todos os dias lá com essa situação. Porque eu não vou ouvir. Se eu pôr a mão nisso, vai atrapalhar. Isso foi um grande aprendizado para nós na nossa casa. Que não interessa a situação. Não interessa o que esteja acontecendo. Deus sabe o que é melhor para nós. E principalmente para a vida daquela menina. E trabalhou em todas as áreas. Trabalhou no nosso coração, trabalhou nas nossas emoções, trabalhou na estrutura da casa, trabalhou em tudo. E assim eu estou vivendo. Assim eu estou vivendo profissionalmente, assim eu estou vivendo emocionalmente, assim eu estou vivendo espiritualmente, assim eu estou vivendo com relação aos meus ministérios, assim eu estou vivendo na minha vida como um todo. Na minha vida como um todo. Eu vi uma história, a gente ouve tanta história, e o grande problema é que a gente acha, não, que história legal, que história inspiradora, mas a gente não tira nada para nós, na verdade. A pessoa é o seguinte, trabalhou igual um louco para ganhar dinheiro, comprou rancho, comprou sítio, comprou isso, juntou dinheiro em banco, fez um monte de coisas. Aí com 49 anos, falou, agora quando eu aposentar, eu vou começar a curtir minha vida. 49 anos, adquiriu um câncer. Com 52 anos, morreu. E não fez nada. O que juntou, ficou. Irmãos, é em Deus. Nós precisamos parar de sermos só da boca para fora. Nós precisamos de viver isso de verdade na nossa vida. Lá no fundo, às vezes, parece que nós não acreditamos que Ele veio na terra, nós não acreditamos que Ele morreu naquela cruz por nós. Nós não acreditamos que Ele nos tirou do inferno. Nós não acreditamos que um dia nós vamos encontrar com Ele. Nós não acreditamos no céu. Sabe aquele lugar que não vai ter choro, que não vai ter tristeza, que não vai ter angústia, que não vai ter noite. O lugar onde seremos plenos, satisfeitos. Nós não acreditamos nisso. E nós vivemos exatamente como se nós não acreditássemos realmente nisso. É Deus que importa para nós. O resto é resto. O resto é resto. A grande verdade é que nós parecemos que quanto mais nós tentamos entender o agir de Deus, menos nós conseguimos enxergá-lo. Encontramos nas Sagradas Escrituras um acontecimento que exemplifica muito bem isto, que é o episódio lá de que quando Jesus morre, 2 discípulos no caminho de Emaús conversando, tentando explicar e entender o que aconteceu com Jesus. E Jesus caminha com eles durante todo o trajeto, e eles não perceberam que Jesus estava do lado deles, porque eles estavam focados lá no problema da morte de Jesus. Só depois que eles, aquele era o mestre, ele estava do nosso lado o tempo todo. Você está tão preocupado, focado em tantas outras coisas, que você não percebe que Jesus está do seu lado, que Ele está caminhando com você. Eu gosto muito da palavra, porque para mim o resto corre-se um risco muito grande do resto ser só espetáculo.
Quando Jesus fala assim, ó, mas quando você quiser, está lá em Mateus 6, diz assim, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. Essa é a essência da relação com Deus. Porque eu posso exatamente estar aqui só dando um espetáculo. Uma boa oratória, você pode desenvolver uma boa oratória, fazer um curso, desenvolver, vir aqui, dar um espetáculo, decorar um monte de versículo bíblico e dar um show aqui na frente. E qual que é a essência, a intimidade com Deus nisso? Onde está essa intimidade? Se não tem palavra com Deus. Se não é capaz de ouvir Deus falar. Porque nós perguntamos, por que disso, Deus? Por que aquilo? E Deus responde. Assim isso pode acontecer em qualquer trabalho, diante de uma igreja. Isso pode acontecer com um louvor. Isso pode acontecer lá na mesa de som. Paulinho é um excelente técnico de som. Ele pode sentar lá, dar um show naquela mesa e não ter compromisso nenhum com Deus. Mas eu conheço Paulinho, muita gente conhece Paulinho, sabe do compromisso. Ele leva aquilo ali com uma responsabilidade ministerial. Um trabalho ministerial. E assim com qualquer outro trabalho dentro da igreja, gente. Isso só é adquirido com a porta do quarto fechada, joelho dobrado e falando com Deus. O resto vem, o resto acontece a partir daquele momento de intimidade com Deus. E aí você vai ser capaz de entender que nesse nível de intimidade, eu vou ser capaz de confiar que os pensamentos de Deus que são maiores do que os meus, são melhores do que os meus. Que os caminhos de Deus que são melhores que os meus, de fato são melhores que os meus. Que as escolhas que eu posso fazer, podem em algum momento não serem as escolhas de Deus. E eu tenho que estar pronto para obedecer. Eu tenho que estar pronto para me render, eu tenho que estar pronto para aceitar. E não ser um rebelde diante de Deus. Rendição, nós precisamos nos rendermos a Deus, nos submetendo à sua vontade. E isso requer renúncia da própria vida, da nossa própria vida. E entender que Ele, com toda a sua onisciência e multiforme sabedoria, como está em Efésios 6, fará o melhor por nossas vidas. Você crê nisso? Que Deus pode fazer o melhor por tua vida? Você está disposto de verdade a colocar tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você tem, diante de Deus, falar, Deus está aqui, dirija a minha vida, não deixe que o meu orgulho, não deixe que o meu pecado, não deixe que a minha arrogância, que a minha soberba defina a minha vida, não defina as minhas escolhas. Você está disposto a fazer uma oração dessa? Eu sei que muita gente não está. Muita gente não está. Porque se envolve, sabe a música que a gente canta aqui, não tem cantado um tempo, né, Douglas? Que é a da casa. Muda as coisas de lugar. Nós não aceitamos mexer nem nos nossos vidros de pimenta na nossa casa. Se mexer no vidrinho de pimenta, mudar de lugar, o pau quebra. Né, Zgomar? Você não gosta de pimenta, né? A gente vai mexer nas nossas coisas, agora mexer na nossa vida. Tirar a gente. Eu fiz um exercício aqui antes da semana, aquela aula Restauração da Alma. Eu só ameacei. Eu nem fiz, eu só ameacei. Falei assim, gente, vamos mudar de lugar. Metade vai reclamar, não, mas vai mudar a gente de lugar, que não sei o quê. Só de mudar de lugar.
Que dirá então de Deus entrar na nossa vida, arrancar tudo aquilo que não serve para Ele e que nós estamos agarrados com uma força imensa e intensa naquilo. Não, Deus, está puxando, você está grudado naquilo e você está indo junto. Porque aquilo é importante para você. E Deus olha e fala assim, isso aqui não presta. Você não precisa disso. Aí eu vou perguntar de novo, pela segunda vez. Você está disposto a fazer uma oração dessa? De renúncia? De colocar a sua vida, suas coisas, seus valores diante de Deus e dizer, Deus, pode arrancar, mas tira tudo, limpa tudo. Aí eu vou te dizer que aquele número que já não era grande, ele diminuiu mais um pouco. Mudar as coisas de lugar. Mudar as coisas de lugar. Estar no centro da vontade de Deus. Fazer aquilo que Deus quer que você faça. E não aquilo que você quer. Vou perguntar de novo. Você está disposto a fazer uma oração dessa? De renúncia? De entrega absoluta na presença de Deus? Para Deus mexer onde Ele tiver de mexer? Se necessário, até te tirar daqui e te levar para um outro lugar, uma outra cidade, um outro país. Não para passear. Não para ficar tirando foto no Instagram e mandando para todo mundo ver que você está lá. Não. Para servir a Ele naquele lugar. Tem diferença. Vou perguntar de novo. Você está disposto a fazer uma oração de renúncia? Abrir mão de tudo que você é, desses pecados de estimação que você cultiva, que você nutre, que você alimenta? Lá naquele seriado Stranger Things, tinha aquele bichinho pequenininho que ia crescendo, até se transformar naquela coisa que saía comendo todo mundo. Eu esqueci o nome daquele trem. Como é que é o nome, Claudiane? Você sabe? Como é que é o nome? É isso aqui que falou aqui agora, o Fernando falou. É o pecado. Nós vamos alimentando, nutrindo, e ele nos devora. Você está disposto a fazer uma oração de renúncia? Abrindo mão daquilo que pode jogar no inferno? Abrindo mão daquilo que pode te escravizar? Eu vou fazer uma oração dessa aqui. E você, se você quiser, você pode fazer junto comigo. Eu vou dizer porque eu não tenho medo de fazer uma oração dessa. Porque eu já fiz uma oração dessa quando eu me converti. E não é brincadeira isso não, gente. Deus mexeu em tudo quanto foi lugar. Arrancou tudo aquilo que Ele considerou que não era bom para mim. Até que onde eu estou hoje não era o lugar que eu queria. Porque eu disse não para Ele muitas vezes para estar aqui. Então nós vamos orar agora. Pedir para você ficar em pé. O Douglas, você cria um clima para nós aqui? Enquanto isso eu vou tomar uma água. Enquanto isso você vai tendo um tempo aí para você já ir pensando se você vai fazer essa oração ou não. Se você vai fazer só em partes. Se você vai ficar calado. Se você quer ficar fora. Vai pensando aí enquanto isso. Enquanto o Douglas cria um clima para nós aqui. Vocês vão pensando aí. Mas eu quero que você tenha consciência disso, porque
Deus faz, tá? Deus faz. Mas eu digo para você que não tem coisa melhor do que você estar na presença de Deus. Não tem nada melhor do que você estar debaixo da vontade de Deus. Não tem nada melhor de você estar no lugar que Deus quer que você esteja. Não existe nada melhor do que você ir para onde quer que for e Deus estar com você. Isso é melhor do que estar na desobediência. Isso é melhor do que estar bitolado no pecado. Isso é melhor do que ser um rebelde no reino de Deus. Ó Deus, nós estamos aqui diante de Ti, Senhor. Sabemos que a Sua presença se faz nesse lugar, Senhor. Sabemos que o Senhor é que está nesse instante passando agora no meio de cada um de nós aqui, Senhor. Sabe e consegue ver o que está de verdade nos nossos corações. O Senhor é aquele que consegue visitar o nosso íntimo e ver, ó Deus, quais são os nossos pecados que nós tanto alimentamos. O Senhor é aquele capaz, ó Deus, de esquadrinhar a nossa alma e de ver as dores que estão dentro dela. O Senhor é aquele capaz de saber, ó Deus, da nossa história, do nosso passado, das nossas mentiras. Oh meu Deus, nós queremos de verdade nos colocar, ó Pai, perante Ti nesse instante e Te suplicar, ó Deus, que o Senhor venha com misericórdia, com graça sobre cada um de nós. Oh Deus, visita as nossas vidas, visita o coração, o íntimo de cada um agora, e que a oração que se fizer nesse lugar, ó Pai, que o Senhor a receba diante de Ti. Assim, meu Deus, eu, Emerson, Pai, renuncio tudo que sou, Pai. Renuncio as minhas vontades, renuncio o meu desejo, o meu querer. Renuncio, Deus, tudo aquilo que um dia eu quis, para poder me submeter ao Senhor, me colocar, Deus, inteiramente debaixo da Tua autoridade, da Tua vontade. Porque o que importa para mim, Deus, é estar na Tua presença. Porque o que importa para mim é estar, ó Deus, diante de Ti e me submeter ao Senhor. Já não sou mais eu, Deus, e sim o Senhor. Já não importa quem eu seja, não importa, ó Deus, os meus sonhos, as minhas vontades. Eu quero colocar tudo isso diante do Teu altar, como um sacrifício vivo. E que o Senhor, ó Deus, me use de verdade, de acordo com a Tua vontade, com a autoridade que há no Teu nome, com a autoridade da Tua palavra, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor. O que não dá mais, meu Deus, é para viver escravizado nesse mundo, meu Deus. O que não dá mais, meu Deus, é de ser manipulado pelas ideologias, pela sociedade. O que não dá, Senhor, é para nós nos submetermos mais a tudo aquilo que envolve o dinheiro, ou a tudo que envolve, Deus, as vontades pecaminosas desse mundo. Mas que haja em nós, ó Deus, a renúncia e a capacidade de submeter ao Senhor. Por isso eu te peço, em nome de Jesus, passa aqui no nosso meio, Deus. Fica à vontade no nosso meio, Deus. E vai operando, Pai, poderosamente sobre cada vida, sobre cada família, sobre cada casa. Ó Deus, eu sei que há altares, ó Deus, dentro de lares aqui, consagrados ao diabo, Senhor. Existem altares que foram levantados, erguidos, para adoração ao diabo. Mas nós queremos, em nome de Jesus, que o Senhor venha destruindo cada um desses altares, ó Deus. Destruindo todos eles, ó Deus. Que o Senhor se estabeleça
dentro da casa de cada um, com autoridade, Senhor. Um altar consagrado a Ti, um altar de adoração, um altar que somente o Senhor seja honrado, um altar que somente o Senhor seja glorificado. Oh, meu Deus, visita, Senhor. Visita cada casa, Senhor, cada família. O Senhor revele, Pai, quais são as situações que têm aprisionado, Senhor, tantas vidas. As situações, ó Deus, que têm escravizado, que não permite que eles vejam a Tua glória, que não vejam a Tua majestade, que não vejam o Teu poder, que não sejam capazes de desfrutar da intimidade com o Teu Santo Espírito. Ó Deus, ministra, Senhor, nesse lugar, Senhor.